Hoje eu tô aqui para falar sobre Jesus. Jesus Cristo, né? O Yeshua. Um personagem mais importante do meio cristão. Pelo menos cristão. Nós amamos Jesus, adoramos Jesus, porque entendemos que Jesus é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, sumo sacerdote real, né? Aquele que veio para todos os perdidos. Mas quem são esses perdidos? É uma pergunta muito interessante, porque nós olhamos para o mundo e queremos entender quem são os perdidos que Jesus veio. Quem são esses perdidos? O que nós podemos entender, pelo menos no meu contexto, é que toda a humanidade estava perdida. Se nós olharmos desde o princípio da criação até a chegada de Jesus, ninguém tinha certeza de absolutamente nada. Havia apenas uma esperança de algo que ninguém fazia conta de como seria de fato essa esperança, né? Moisés, por exemplo, relata, né, que depois dele viria algo, né, viria um que faria muitos milagres, que seria muito superior a ele. A gente vê também lá, né, Salomão, quando fala sobre a morte, por exemplo. A única coisa que diferenciava o povo escolhido de Deus, que é Israel, era o raciocínio da esperança, que eles chegaram, né, a uma inspiração divina, que morrendo o homem, né, o corpo volta ao pó do qual foi tomado e o espírito volta a Deus. Então, se nós formos pensar assim, não resta mais nada para nós imaginar o que seria de fato a esperança que todos estavam, né, ali lutando por ela. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, se não me engano, fala dessa esperança. Olha só, a esperança é algo tão, né, talvez não dá nem para se imaginar o que seria de fato essa esperança. Onde fala que da mulher nasceria que pisaria a cabeça da serpente. Mas como chegarmos numa esperança de fato real, que possa de fato transformar a nossa vida? Nem quando Jesus, já dentro do seu ministério, conseguiu despertar no povo de Israel, nos próprios sacerdotes da época, os levitas, o que ele seria
de fato quem era esse Messias. Foi que eles esperavam um homem que viesse sentar no trono de Davi, tomar posse, né? Governar o país, libertar o país, né, das mãos dos romanos. Essa era a ideia, uma ideia defendida por Judas, né, o Iscariote, aquele que, né, decepcionado, morreu enforcado, né, pelo menos, né, é suicídio, né? Mas e aí? Será que de fato alguém entendeu o que Jesus era? Até hoje, né? Eles ainda não acreditam em Jesus. Por exemplo, eu estava ouvindo os muçulmanos falar sobre Jesus, e eles dizem assim: olha, Jesus para nós é um profeta qualquer, um homem qualquer. É como aquele Moisés, como Elias e qualquer um. Eles não consideram Jesus como nós cristãos consideramos Jesus. Sabe o que Jesus é para mim? É como se fosse uma lanterna, né? Aquela lanterna que nos guia na escuridão. Porque nós vivemos na escuridão do mundo. E nós não temos, né? Os sacerdotes do templo não foram suficientes, porque todos viviam em pecado. Eles não eram uma lanterna, eles eram apenas uma esperança que deveria ser alimentada, né, para todos os que eram os israelitas, o seu povo, a sua sociedade. Quando Jesus fala que veio para os perdidos, a gente tem aquela impressão de que Jesus está falando dos pobres, dos perdidos, né? Daqueles que são banalizados, pecadores, aqueles que de fato, né, são rejeitados pela própria sociedade. Mas Jesus não está dizendo apenas desse povo que a gente acredita também que seja acreditavam, né? Você hoje vai pensar diferente. Jesus está falando de perdidos, um perdido que está andando na escuridão. Como ainda há muitas pessoas que andam na escuridão. Andar na escuridão é como você está palpando, né? Você não sabe a sua direção. Você não sabe o caminho que você deve tomar, né? Imagina, por exemplo, um ateu. O ateu anda no escuro, porque ele não crê em Deus. Ele não crê em Jesus, porque Jesus é o caminho. Se Jesus é o caminho, ele é então o que nos leva com segurança, né, ao nosso destino, ao porto seguro. E nenhum outro sacerdote, sumo sacerdote, conseguiu fazer isso, né? O que Jesus fez, nenhum profeta foi suficiente para fazer, né? Mesmo Elias, a gente sabe, né? Há muitas discussões sobre Elias, sobre Moisés, porque eles, né, foram levados de uma forma diferente, como por exemplo Enoque
foram tomados de uma forma diferente de todos aqueles que morrem. Então, a gente olha para Jesus, a gente precisa entender que todo o seu ministério não é tão importante quanto uma coisa que Jesus fez. Porque se Jesus não tivesse feito exatamente aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, todo o seu ministério seria praticamente anulado, passaria como um profeta qualquer. Porque tem algumas pessoas que falam assim, que é impossível aquilo que Jesus disse, olha, a todo aquele que crê poderá fazer muito mais do que as minhas obras, né? Como assim? Crê. Sabe o que faltou? É a mesma coisa, que falta é a fé. Porque é aquele que crê, é aquele que tem fé em Jesus. E se você de fato confia no Senhor Jesus, esse sinal é real. Porque você está sendo conduzido por Jesus. Você está caminhando com a lanterna nas mãos, que é Jesus. Então você está enxergando o seu caminho, o seu destino de volta para Deus, de volta para casa. Se você não tiver com essa lanterna na mão, você vai ter muita dificuldade para encontrar, você vai ficar tateando, né? Tateando com tudo isso no mundo, sem Jesus, porque Jesus é o caminho, Ele é a lanterna, Ele é o nosso porto seguro, é aquele que nos conduz, né, com segurança. Ele é o caminho, a verdade. Então você não precisa, né, porque Ele é a verdade, porque Ele é santo, porque Ele não tem pecado, e você pode confiar nele. Ele não mente, Ele fala a verdade, e você tem que acreditar, confiar plenamente. Você não precisa ter os olhos abertos para confiar em Jesus. Você só tem que ter a fé, né? Aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, né? Ele é a vida. Por que a vida? Porque aqueles que confiam e que andam com Ele chegarão ao destino. Chegarão ao destino. Qual é o nosso destino? Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida, qual é o motivo que eu tenho para duvidar disso? Ah, tá, eu poderia duvidar sim, se Jesus não tivesse feito o maior, né, a maior comprovação desta realidade. Você sabe qual que é realmente a comprovação que Jesus, né, deixa para nós? Ele deixou uma realidade que você, certo, todo o seu ministério não tem importância nenhuma, certo? É muito lindo, muito maravilhoso, muito bom, mas o ministério de Jesus, ele se resume num algo superior a tudo que você possa imaginar. Não foi o nascimento, não foi os milagres, não foi os prodígios, não foi o perdão que ele deu, não foi as discussões entre os sacerdotes, nada disso. O que Jesus deixou provado para nós, que nós podemos confiar nele, é o que ele
é a sua ressurreição. É quando ele... Aliás, nem a sua ressurreição foi suficiente. Sabe por quê? Porque o que Jesus fez foi quando ele provou para todos, subindo aos céus. Quando ele prova para todos que nós também podemos subir como Jesus subiu, e que nós podemos ter certeza dessa ressurreição. Nós podemos ter certeza também que assim como Jesus subiu e foi visto, nós também vamos subir com Jesus, como Jesus. Então você deve estar imaginando assim, mas espera aí, eu falo, né? Eu falo tanto de tantos milagres que Jesus falou e não prestei atenção nesse significativo, que é o mais importante, porque ele provou que nós somos capazes e que nós vamos ressuscitar, seja lá para julgamento, seja lá para salvação eterna, e que depois nós vamos todos subir com Jesus. Olha só, ele subiu sozinho, mas ele também vem nos buscar para que nós possamos subir com ele. Então, esse é o ponto central, né, de Jesus. Se Jesus não tivesse feito isso para nós, como prova da sua excelência, tudo que ele fez seria em vão, porque nossa esperança estaria nós palpeando, sem nenhuma lanterna nas mãos, como prova, como desde o princípio da criação até o momento de hoje estaríamos andando na escuridão. Então, Jesus não veio só para os pobres, miseráveis, para os rejeitados, para, né, os humilhados. Não, veio para todos aqueles que crê, que confia no Senhor e a lanterna na mão, que é Jesus. Então, essa é a minha palavra para você hoje, nesse momento. Confia no Senhor, o Rei dos Reis, Senhor, sumo sacerdote real, aquele que ressuscitou e subiu sozinho, que vai voltar para nos levar junto com ele. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.